Convido, assim como estamos, a interceder também por esse momento. Amado Senhor, obrigado, porque essa Tua palavra, ela não se desatualiza, não perde seu valor, seu poder transformador de vidas, porque o poder dessa palavra se fez carne em Jesus Cristo, e o Senhor, pelo Espírito Santo, atualiza, fala, toca através dessa mesma palavra, vidas nos dias de hoje. Nós, Senhor, queremos neste momento colocar em Tuas mãos a Elisana, tudo aquilo que ela tem preparado e buscado diante do Senhor. Use-a, Senhor, para falar também aos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus pedimos e desde já agradecemos. Amém. Boa noite, saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém. É muito bom estar aqui nessa noite para trazer para vocês um pouquinho da minha experiência no estudo e na vivência da palavra com o Senhor e com as crianças. E antes de mais nada, gostaria de me apresentar. Sou Elisana, casada com Paulo Quinha há 25 anos, e nós dirigimos juntos aqui o Coral do Redentor. E foi também no coral que a gente, não aqui neste coral, mas em outro coral, que nós nos conhecemos, e assim a música nos uniu. E dessa união nos deu 3 filhos, a Lorena, Luana e Leonardo. E foi justamente buscando um lugar para que nossos filhos também conhecessem e tivessem o contato com a palavra do Senhor, é que aqui chegamos. E acredito que essa também seja a história de muitos aqui desta comunidade, que vieram aqui para trazer seus filhos, para que eles também tivessem este contato tão maravilhoso que é com o amor de Deus, desde pequenos. E assim fiquei. Comecei a trabalhar no Ministério Infantil, e há 17 anos eu estou aqui, trabalhando no Ministério Infantil. Comecei só ali junto com as crianças, daqui a pouco já estava cantando com elas, e quando vi, já estava até fazendo teatro, e escrevendo peças e coisas e tantas mais. E aí uma professora um dia me perguntou, você fez curso de teatro? Eu falei, não, nem estudei teatro, e nunca tinha imaginado que um dia eu ia me vestir de pincel, como vocês viram ali, né? Eu era o Monsieur Pincel das nossas histórias. E durante a pandemia a gente teve que se recriar muitas coisas, e uma dessas coisas foi isso, né? Começar a criar. E o tema é exatamente este: criatividade. Mas como criatividade, a gente tem que dar um jeito de chamar a atenção das crianças. Por isso que o nosso tema foi nas telas. Porque esse tema, telas, chama bem a atenção, né? Todo mundo pensa, as crianças, muitas acham que vieram aqui pensando que ia ter alguma coisa com celular, videogame, coisas assim. Mas era só um chamariz para que elas viessem até aqui para escutar do amor de Deus. Era só um chama-atenção, porque quero hoje falar com vocês sobre este tema, criatividade. Nós temos um costume de dividir talvez o mundo entre as pessoas criativas e as não criativas. E quando se fala em pessoa criativa, acredito que vocês devem pensar nos artistas. Escultor, pintor, o músico, o ator. Eu às vezes penso, gosto muito de ver filmes e penso quando um roteirista escreve um filme, quanta criatividade ele tem. Um filme que está agora nas telas, nos cinemas durante as férias agora é o Divertidamente 2. Eu não assisti o filme, mas eu assisti o 1. E fiquei impressionada com a criatividade do roteirista que escreveu este filme, que ele
trouxe uma ideia de que para cada momento da vida que nós vivemos, nós temos uma memória. E essa memória, no filme, era armazenada numa esfera. E essa esfera era guardada num grande depósito que ia se formando. Então, a ilha da família, a ilha das amizades, a ilha do conhecimento. E assim ia formando. Quanta criatividade dessas pessoas que fazem esses filmes. Mas eu preciso dizer a vocês que a criatividade não é um produto exclusivo de alguns. Todos nós temos criatividade. É um atributo que Deus nos deu quando nos criou. Queremos ler lá agora Gênesis 1, começo da Bíblia, primeiro. 1 e 2. Diz assim: no princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Gente, Deus criou tudo. Tudinho, tudo que existe. Ele projetou, arquitetou e criou. Que tamanha criatividade! Não cabe na mente humana tamanha dimensão disso. Porque pensa comigo, era árvores, flores, plantas, animais, marinhos, terrestres, aves, insetos, bactérias, cada uma com as suas variações, né? Olha só em espécies de beija-flor. Alguns chamam de colibris. Vocês sabiam que foram classificados os colibris em 362 tipos de colibris, espécies de colibris? Agora vamos pensar em insetos. Você sabia que não foi possível catalogar todos os tipos de inseto que existem? Até 2017 foram catalogados 1,5 milhão de espécies de insetos. Mas estima-se que existe 5,5 milhões de espécies de insetos. Estamos falando só de inseto. Ainda tem árvores, flores, frutas, sementes, montanhas, mares, cordilheiras, estrelas, cores. Olha aqui. Só nesse cenário, quantas cores a gente tem, variações de cores, claro, escuro, mas cada tom maravilhoso. E Deus criou todas essas coisas, tudo isso. Então, realmente, quando a gente pensa, quão maravilhoso e quão criativo é o nosso Deus. E quanto mais eu admiro isso, mais eu contemplo a grandiosidade deste nosso Deus. Ele é, sem dúvida, o maior Criador. E a obra-prima que Deus fez, vocês sabem qual é. Vamos ler lá em Gênesis 1, 26 e 27. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Eu e você fomos criados por Deus à sua imagem e semelhança. E se Deus é criativo, do jeito que nós falamos, eu e você também somos criativos. Nós temos essa criatividade dentro de nós. Não é um privilégio ou um dom de alguns, porque a criatividade faz parte do nosso DNA. Então agora você deve estar se perguntando: mas eu sou criativo? Eu não sei fazer nem bonequinho de pauzinho, sabe aqueles de palitinho que desenha? Você vem dizer que eu sou criativo? Sim,
eu digo a você que a criatividade vai muito além só de desenhar, pintar, escrever poesias, cantar, ou até ser um bom fotógrafo. Porque lembre-se que Deus é o Criador e Ele decidiu habitar dentro de você. Em outras palavras, o Criador do universo e da vida fez do seu corpo a casa dele. Assim, a intimidade com Deus o levará a criar algo novo com Ele. A criatividade não existe somente para as obras artísticas, para a pintura, dança, música, artes, mas ela é também para a família, para os negócios, para o ministério, para administrar seus recursos e até para relacionamentos e para a vida. Nessa semana a gente conversou um pouco com as crianças sobre essas diversas formas de se usar a criatividade que Deus nos deu. Porque criatividade é imaginar o que você pode fazer por ter sido criado à imagem de Deus. A primeira coisa que a gente pensa em criatividade para Deus, a gente pensa em adoração. Somos criados para adorar a Deus e é muito bom poder usar a criatividade para adorá-lo. Então nós contamos a história de Moisés, quando Deus pediu a Moisés e a Bezabel e a Oliabe que construíssem um tabernáculo, usando a criatividade para adorar a Deus. Nós também podemos usar a nossa criatividade para adorá-lo. Mas nós também podemos usar a criatividade para resolver problemas, como aconteceu com José do Egito, ele que foi moldado e cuidado por Deus durante tanto tempo, preparado para então ajudar o seu povo a superar os 7 anos de fome que o seu povo passaria. Mas ele, com a sua criatividade que ganhou de Deus, que recebeu de Deus, ele pôde ajudar o seu povo. Bom, todos nós enfrentamos problemas e são às vezes maiores ou menores. Por exemplo, problemas pequenos, como estabelecer um cronograma da agenda para conseguir cumprir todas as nossas tarefas de adultos de forma a dizer que foi bem feito, porque fazendo bem feito também estamos adorando a Deus. Outros problemas podem ser até maiores, como lidar com um chefe autoritário, um problema com um relacionamento familiar, ou como lidar e conviver com um vizinho inconveniente. Ou talvez você tenha notado algo no mundo que não está certo e que precisa e poderia estar melhor. Ou você ainda tem um amigo necessitado, passando por uma dificuldade, e você pode usar a sua criatividade para ajudá-lo, porque aqui está a melhor parte. Deus criou você de forma criativa e você pode usar a sua criatividade para resolver os problemas. Eu gostaria de dizer a vocês uma grande verdade, que Deus não é apenas o nosso Criador, mas Ele também é o nosso Pai. E Ele tem uma preocupação pessoal com a vida de seus filhos. Lá em Isaías 64:8. Isaías 64:8 diz: Mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro e Tu o nosso oleiro, e todos nós somos obras das Tuas mãos. Gente, sabe o que é isso? Nós somos barros nas mãos de Deus e Ele tem um plano. Assim como o oleiro, ele pega um pedaço de barro e ele, antes de começar, ele já imagina a obra que ele vai lá. Antes de um pintor começar a pintar uma tela, ele já imagina o que vai pintar.
Deus também, assim como nos criou, Ele já sabia o começo e o fim para nós, porque Ele tem um plano, e Ele é soberano sobre tudo, e mais do que isso, Ele tem paciência para moldar a gente a cada instante. Você já viu o trabalho de um oleiro? Ele tem que ter muita paciência. A gente brincou muito isso com as crianças, com a argila. Tem muita criança que é eufórica. Que pegar e já fazer. E não, o barro, ele tem que ser moldado. Muitas vezes, molha o dedo na água. Não sei se vocês já fizeram argila em casa. Talvez na escola, quando eram pequenos, brincaram de argila. Passar, limpar, tirar todos os riscos, tirar toda a imperfeição. E vai moldando, e vai moldando, e vai. O oleiro, quando coloca naquela máquina que vai girando, né, ele vai aos poucos. Se ele pressionar mais, o barro já era. E ele tem que começar do começo novamente. E Deus tem essa paciência com a gente. Olha só, Michelangelo levou 4 anos para pintar o teto da Capela Sistina. E ele levou 3 anos para esculpir uma das esculturas mais famosas dele, que é Davi. É paciência. Paciência que Deus tem com cada um de nós. Porque leva tempo para criar um produto de qualidade. E Deus está disposto a esperar. Como Ele fez também com a vida de José, e como assim também Ele fez na vida de Abraão, de Davi, dos discípulos, de tantos outros homens, assim como Ele faz na minha vida e na sua vida. E agora eu pergunto a você, pode por um acaso o barro se moldar sozinho? Vamos, barro, molde-se. Ele não vai. Pode por acaso o quadro se pintar sozinho? Pode por acaso o piano tocar sozinho? Quer dizer, hoje em dia acho que tem piano que toca sozinho. Mas eu vou dizer, porque tudo tem um mas. Tem alguém que programou aquele piano para tocar sozinho. Sozinho não tem como ser. E assim também nós não podemos nos moldar sozinhos, porque nós precisamos da mão do oleiro para sermos moldados. Somos criados por Deus e dele dependemos para viver em plenitude, pois somos como vaso de barro quebrado, cheios de pecado, mas Ele, Deus, vem nos moldar novamente. Rick Warren já fala no seu livro Uma Vida com Propósito, ele fala que você não criou você mesmo, logo não pode dizer para que você foi criado. Se eu te entregar uma invenção totalmente desconhecida, você não saberá para que serve, e nem a própria invenção terá a capacidade de te falar isso. Somente o inventor pode atestar a sua utilidade. Deus criou a mim e a você com um propósito. E nós somos assim, como um copo. E que precisamos dia a dia, da presença do Senhor em nós. Ele vai derramar a sua presença com a nossa convivência nele, a cada instante. E quando temos a presença do Senhor em nossas vidas, nós temos o nosso propósito cumprido. Nosso propósito aparece. Nós fomos criados para adorar e amar a Deus. Sem Jesus em nossa vida, o nosso propósito não existe. Ele não aparece. Não tem o porquê existirmos. A música ainda nos falou
Ele é o nosso respirar. O respirar é tudo que eu preciso. Sem Jesus, a nossa vida não tem sentido. O versículo-chave que a gente usou com as crianças e elas decoraram é Efésios 2:10, que fala: pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. A gente não faz as boas obras para querer aparecer, para dizer assim: ah, aquele lá é o bom, nossa, aquele lá é o the best, o supra-sumo. É difícil compreender isso, mas porque esse achar bom é humano, é normal. Mas a gente faz boas obras, faz transbordar a nossa criatividade, porque nós queremos transbordar o amor de Deus em nós, transbordar este amor para o qual pertencemos. Isso nos faz querer fazer coisas boas para outras pessoas e mostrar a elas o tipo de amor que Jesus demonstrou por nós. E aí eu te digo que quanto mais tempo você passar com Jesus, mais começará a entender o propósito para o qual Deus te criou. Quando entendemos o quanto Deus nos ama, entendemos o que Jesus fez por nós, nos faz querer viver de maneira diferente. Isso nos faz querer pensar em maneiras novas e criativas de transmitir o amor de Deus para as outras pessoas, através das coisas boas que Deus nos criou para fazer. O propósito de Deus é este: que amar a Deus e amar aos outros. Mas isso às vezes é um pouco diferente. Afinal, Deus deu dons e talentos diferentes para cada um de nós. Uns gostam mais de cantar, de tocar, de pintura. Outros gostam e são bons na matemática, em fazer cálculos. Outros são bons em biologia, os médicos, enfermeiros, os químicos que vão trabalhar com remédios e tantas outras coisas que este mundo todo nos ajuda a entender. Outros são bons em relacionamentos. Sabe aquela pessoa que você gosta de passar um tempo junto, de conversar, de jogar a conversa fora? Então ele tem esse dom de relacionamento. Outros têm os dons de servir em bastidores, como o pessoal, às vezes, do som, da técnica, e que só aparece quando dá problema, né? Mas o Deus tem um jeito de usar cada um de nós de uma forma especial. Então, eu gostaria de voltar aqui ao questionamento que aquela senhora me fez sobre o curso de teatro. Se eu fiz teatro. E aí eu fiquei pensando, né? Como é que eu fui parar nessa? Eu digo que eu não sei, eu só apenas fiquei à disposição. Estar ali, pronto para servir, onde for necessário. Como aquela canção da Aline Barros fala: eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. O que você gosta de fazer? O que você pode fazer para os outros? O que você pode fazer na sua vida para transbordar o amor de Deus que existe em você, para completar o propósito para o qual você foi criado? E às vezes até você fala: ah, eu fui criado para isso e eu já faço isso e tá bom, esse tantinho aqui tá bom. Mas às vezes Deus chacoalha a gente e te chama para servir em outros lugares, de outras formas. Como eu fui chacoalhada. Fui chacoalhada, de repente me vi
ensinando, e agora de repente me vejo aqui, pregando para vocês. É bom demais ser chacoalhada por Deus, para deixar que Ele transborde o amor que existe dentro de nós. Por isso eu quero te convidar nessa noite, para que você se deixe moldar, se deixe chacoalhar por Deus, para transbordar o amor dEle, para a fim de você cumprir o propósito para o qual foi criado. Amar a Deus e amar ao próximo. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigada pela palavra que pode mexer com as nossas estruturas, mexer com o nosso ser. Que essa palavra possa nos trazer mais e mais vontade de criar. Criar para Ti, ó Pai. Criar seja para Te adorar, seja para resolver problemas, seja para transbordar do Teu amor por nós, Senhor. Molda o nosso ser a cada instante. Queremos ser, sim, barros nas Tuas mãos. E que o Senhor venha, seja o nosso oleiro, e que molde o nosso ser conforme a Tua vontade. Amém.